Olá, o JR Entrevista começa agora. O nosso convidado de hoje é o deputado federal João Maia, do Partido Liberal do Rio Grande do Norte. O deputado faz parte da Frente Parlamentar Mista da Reforma Administrativa e também da Comissão da Reforma Tributária. Vários projetos de lei foram aprovados pela Câmara e um deles é o que faz alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tem a ver com a compensação de perdas de arrecadação do ICMS na Lei Candir. Deputado, obrigado pela sua presença. O que significa essas alterações? Quais são as vantagens de se discutir assuntos como esse de ICMS, arrecadação de ICMS na economia? É um prazer estar aqui e discutir temas tão relevantes. No início da pandemia, quando a gente viu a crise econômica se instalando, social se instalando, um grupo de deputados que discutiu com o Executivo e que nós definimos como prioridade 3 ações. Estou dizendo isso para a gente contextualizar. O auxílio emergencial, porque nós entendíamos que era uma questão humanitária, porque ficaram milhões de desempregados, gente sem renda, mas que tinha um impacto econômico, que na verdade teve. Você colocava dinheiro para quem mais necessitava, para usar uma linguagem simples, as pessoas iam comprar e isso moveu a economia. Isso impediu, na verdade, que a economia tivesse uma crise muito mais profunda. E, na verdade, quando a gente fala do auxílio de 600 ou de 300, como as pessoas recebem e elas compram, quer dizer, parte desses recursos voltam para o governo na forma de imposto. Então, eu acho que foi uma medida absolutamente acertada, porque socorreu as pessoas e socorreu o pequeno comércio, a farmácia, o pequeno mercado, o pequeno açougue, entendeu? Então, essa era uma. A segunda, que é isso que você está falando, as pessoas vivem nos municípios. O município é onde elas moram. Eu sempre digo assim, a gente é brasileiro, a gente é sul-americano, é nordestino, mas, na verdade, a gente tem um CEP, a gente mora num lugar. Então, os estados e os municípios que iam perderam, na verdade, muita receita, precisavam ser socorridos, que foi uma operação extremamente bem sucedida. Uma das questões era a Lei Candir, que você colocou, porque era um incentivo que o governo dava, por ter nome de Lei Candir, veio lá do presidente Fernando Henrique Cardoso, que os estados se compensavam para isentar o que elas exportavam, que o Brasil exportava daquele estado, tá certo? Eles tinham um ressarcimento porque a gente diz, você não exporta imposto. Quem compra lá fora não está disposto a pagar o imposto aqui que a gente cobra aqui dentro. Estava muito atrasado a Lei Candir, quer dizer, existia um crédito dos estados enorme e os estados não recebiam. Então, o que se fez, na verdade, nesse caso, além do socorro aos estados e municípios, que saiu, principalmente na área de saúde, foi dizer, pague-se o que se deve, que é uma forma de socorrer os estados. E a terceira medida, que é, talvez, do ponto de vista econômico, a mais relevante, era socorrer a micro, pequena e média empresa. Porque a gente sabe que uma grande empresa, ela tem fôlego para aguentar a crise. Uma pequena, uma média, um amigo, se ela fecha, até você reconstituir é uma grande dificuldade. Então, esse tripé de ações do governo federal, que foi construído junto com o Congresso, quando a gente votou o orçamento de guerra, de tirar esses gastos excepcionais do orçamento normal, foi que eu acho que não é que a gente não esteja sofrendo, o Brasil poderia estar numa situação muito mais difícil se essas medidas não tivessem sido tomadas. Deputado, vamos falar agora sobre o veto que trata da desoneração da folha de pagamento para empresas até o final do ano que vem. Esse veto a Câmara derrubou, foram mais de 400 votos e agora segue para o Senado. Como é que o senhor viu a derrubada desse veto, tendo em vista aí são mais de 7 setores que empregam 6 milhões de trabalhadores. Diante desse cenário, como é que o senhor viu essa atitude da Câmara? Na verdade, já existiu um acordo, né? São 17 setores, só corrigindo, já existiu um acordo, né, para poder derrubar esse veto. Isso também, quer dizer, toda a discussão sobre derrubar esse veto ou não, tem um viés, assim, vamos dizer,
o estático versus o dinâmico. Porque a área econômica, e isso acontece em todos os governos, diz, olha, se eu desonerar por mais um ano, eu vou renunciar a 14 bilhões, que nós já temos um déficit público já está elevado, a situação financeira da União já é muito desconfortável. A gente que defendeu a derrubada do veto, diz o seguinte, olha, se eu mantiver o veto, eu posso desempregar 3, 4 milhões de pessoas, que ou vão depender do governo para sobreviver, ou vão parar de consumir, que eu não sei como. E, portanto, a economia para de girar e o governo para de arrecadar. E, portanto, essa economia, que em princípio seria feita, além do impacto social enorme, aumentando a taxa de desemprego, eu acredito que fará mais mal, quer dizer, a questão da finança governamental, do que derrubar o veto. Não é que... Isso é uma questão de ver, não é que ninguém tem intenção de prejudicar ninguém. Tinha uma área do governo, que é a área econômica, dizia o seguinte, olha, eu vou renunciar a mais 14 bilhões, a situação já não está boa. A gente está dizendo, se você botar 4, 5 milhões de pessoas desempregadas, o governo vai ter que socorrer, então ele economiza do lado, gasta do outro e gasta de forma mais desumana, que é socorrer aquele que estava no mercado de trabalho. Deputado, e o que chama a atenção é justamente que são 17 setores da economia que estavam reivindicando a derrubada do veto, que inclusive já estavam ameaçando a derrubada de postos de trabalho. É isso? Na verdade, as empresas no meio dessa crise que a pandemia causou, eu estou falando de uma crise real. Vou me referir às primeiras 3 medidas que a gente falou, de socorrer estados, municípios, auxílio emergencial e a questão da micro, pequena e média empresa. As empresas, isso fez com que o PIB, que no início a gente achava, o produto brasileiro, que a gente calculava fosse cair 8%, vai cair ainda muito, 4%, mas é uma grande crise, tá certo? Essas empresas vêm trabalhando, não é nada de novo. O que a gente está pedindo, o que elas estão pedindo, e que o Congresso aprovou, e por isso que a gente está negociando com o governo, negociou a derrubada do veto, é dizer o seguinte, não dá para, na saída da pandemia, que a gente espera que seja o ano que vem, a gente reonerar essas empresas, tá certo? Que tem como característica ser muito intensiva em mão de obra, tá certo? Aquilo que eu digo, você pode aparentemente fazer uma economia fiscal, porque não renunciou, mas se causar 3, 4 milhões de desempregados, diminui o consumo, diminui a receita do governo e, do ponto de vista social, é uma tragédia. Deputado, essa semana o Congresso deu uma resposta clara sobre o andamento de votações importantes que possam ter reflexo na economia. Nós falamos aqui da derrubada do veto, da desoneração da folha, Lei Candir. Agora, o senhor acredita que esse ano ainda pode ser discutida também a reforma tributária no Congresso Nacional? A reforma tributária, ela é fundamental. E eu acho que ela tem que se basear no princípio mais simples. Vamos simplificar, porque o Brasil, você para pagar imposto dentro de uma empresa, você cria um departamento de custo, e se um fiscal for rigoroso, tem tanta lei, tem um cipual de leis, que você acaba sendo flagrado em alguma irregularidade, então isso não é racional. Então precisa simplificar e precisa redistribuir. O que é redistribuir? É mandar o produto da arrecadação para os municípios, de preferência, e para o Estado, que é onde as pessoas vivem. Isso estaria de acordo com o lema do presidente. Mais Brasil, menos Brasília. Se a gente se entender, tá certo, sobre os princípios básicos da reforma, a gente vota. Porque a gente tem tido sinalizações que vêm da equipe econômica, às vezes meio contraditórias. Esse imposto digital, sobre transação digital, que é uma CPMF, devia chamar pelo mesmo nome, tá certo? É sim ou não, e por quê? Eu tenho uma visão muito crítica sobre isso. Você tem um filho estudando. Se você mandar uma mesada para o seu filho, qual é o motivo que gerou o pagamento de um imposto? Tá certo? Se você paga a mesma faculdade, se você vai pagar uma consulta, isso porque eu paguei com a transação financeira, porque imposto tem que ter um motivo que gere ele.
Isso, para mim, é de uma fragilidade enorme. Eu acho que você pode, tá certo, fazer uma reforma tributária que seja distributiva, que seja igual, que pague mais quem pode pagar mais. A gente aí está discutindo a questão se tributa ou não dividendos, que é uma questão importante, porque as pessoas dizem, não, mas você já paga como sócio da empresa o imposto. Mas eu fico olhando o seguinte, eu acho que deve ter, eu fiz um levantamento, que não paga imposto sobre dividendo, tem a Estônia. Então, não é possível que nós e a Estônia estamos certos e o resto do mundo está todo errado. Eu tenho discuti com o ministro Paulo Guedes, porque eu apresentei um projeto de lei, dizer o seguinte, as chamadas Big Techs, as grandes empresas, que faturam milhões, bilhões no Brasil, elas não pagam um tributo no Brasil. Estou falando de Google, de Facebook, que é dona do Instagram e do WhatsApp, eu estou falando da eBay, eu estou falando da Amazon, que essas empresas, as 5 ou 6 empresas que a gente quer alcançar com esse tributo, eles têm de valor de mercado 1,5 vezes o PIB brasileiro. E não gera emprego, né? Não. Que eu saiba, eles empregam aqui 4 ou 5 advogados, para defender os sem ter interesses. nada contra os advogados, para quando tem uma ação na justiça contra eles. Inclusive, esse projeto que o senhor estava falando, eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que o senhor estabelece essa cobrança, como é que ocorreria essa cobrança e, afinal de contas, como é que anda o projeto na Câmara que trata desse assunto? Isso, a Europa começou a se mexer, tá certo? A Espanha já aprovou um projeto dizendo, em 21, nós vamos o seguinte, você vai pagar imposto sobre o que você fatura aqui. Isso não é difícil para a Receita quantificar, tá certo? O fato é que eles não têm nem fisicamente eles têm uma entidade, um CNPJ, entendeu? Aqui no Brasil. Então, a gente sabe que se você usa o WhatsApp, impulsiona, Instagram, tá certo? Que tem propaganda, que eles vendem informações, dados, faz propaganda comercial, tiram das redes tradicionais, da radiodifusão tradicional, receita, tá certo? E é uma concorrência absolutamente desleal, porque quem está formal no Brasil tem uma carga de responsabilidade de tributo imensa, tá certo? Concorrendo com um meio que é cada vez mais popular, tá certo? Que não paga tributo no Brasil. Então, não há uma dificuldade técnica. E o mundo, estou falando, a Europa inteira está dizendo, epa, nós precisamos de recursos e vocês têm, porque essas empresas, elas têm uma receita enorme e, portanto, também um lobby poderosíssimo, essa que é a verdade, certo? Então, a gente tem que buscar em quem pode pagar, tá certo? Não pode, tem que discutir, tá certo? Imposto sobre transmissão, tá certo? Taxar dividendos, taxar as Big Techs, tá certo? E não criar um imposto que é meio preguiçoso, entendeu? Porque é fácil de arrecadar, mas taxa uma operação que não criou nenhum valor. E, portanto, não pode ser motivo de taxação. Ok, olha, e você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h40 da noite, também no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também em nossas redes sociais. Deputado, o senhor também é autor de um projeto que, na verdade, ele pede informações ao Ministério da Economia justamente sobre a tributação dessas grandes empresas, né, desses grandes conglomerados. Eu queria saber o seguinte, essas informações chegaram? Chegaram, porque legalmente tem que responder. A gente tecnicamente avaliou, porque é bem claro, eu não quero taxar o stream, como a gente fala, Netflix, não é isso, tá certo? Eu estou falando das Big Techs, esse projeto que está lá, que a gente chama CID Digital, ela tá certo, uma que se destina a taxar 6 ou 7 empresas que são as maiores do mundo nesse setor. A economia respondeu com a lista de mais de 50 empresas que não é objeto do nosso projeto. Então, nós reavaliamos e a mesa da Câmara, tá certo, já reencaminhou a nossa resposta para o Ministério da Economia, dizendo, olha, não se trata disso. Nós estamos querendo saber por que você não taxa Google, não taxa
Facebook, não taxa Amazon, tá certo? É disso que nós estamos falando, não é essas outras empresas, entendeu, que são da área de tecnologia. Deputado, como é que o senhor analisa essa possibilidade de reeleição do presidente da Câmara dos Deputados? Olha, eu escutei do presidente que ele não quer, que eu acho justo, quer dizer, que isso é um assunto interna corpore da Câmara e do Senado. Mas mesmo que se votasse, entendeu, para o direito da reeleição, para esse mandato, ele não aceitaria. É isso que o deputado Rodrigo Maia, o presidente, tem falado. E eu, sinceramente, nós estamos numa luta para que o Brasil respeite contrato, respeite regra, que é um grande empecilho ao desenvolvimento do Brasil. A gente toma uma decisão, um tribunal questiona, um juiz questiona. Existe uma insegurança jurídica enorme. Então, não somos nós, tá certo, que vamos querer mudar uma regra no meio do jogo. Se quiser dizer que permite eleição, diga que é para o próximo mandato, porque quando a gente for votar, a gente já sabe que essa regra está existindo. A gente mudar mesmo no meio do jogo a regra, eu sinceramente sou contra. E o senhor acredita que as discussões sobre a eleição para a presidência da Câmara, do Senado, que acontece em fevereiro do ano que vem, estão de alguma forma já prejudicando os trabalhos, o ritmo de votações, ou o senhor acha que ainda não chegou nesse nível? Olha, política, quer dizer, as pessoas pensam ela. Aliás, fevereiro não está tão longe. Nós estamos falando da direção das duas casas do Congresso. Mas há questões importantes para serem discutidas, né? Tem muitas questões importantes. Eu acho que não pode botar essa agenda da eleição da mesa diretora da Câmara e do Senado em cima dessa discussão, ou se sobrepondo à reforma tributária, à reforma administrativa, essas análises dos vetos, a aprovação dos PLN que são necessários para o governo funcionar. E hoje eu acho que as casas deram uma demonstração de maturidade nessa direção. Quando por acordo, se votou manter ou derrubar vários vetos e aprovar os PLNs, entendeu? Que são absolutamente necessários. Legal. E esses projetos, o senhor acredita que depois dessas eleições a Câmara deve pegar um ritmo, retomar esse ritmo, ou tudo também vai depender do processo de pandemia que a gente ainda está vivendo, enfim? Não, a Câmara e o Senado deram uma demonstração de que você trabalha na pandemia de forma virtual, até de forma mais produtiva. Eu votei em vários lugares, entendeu? Projetos importantes. Você tem um líder que discute, você se informa o que vai fazer. Você diz o seguinte: nós temos o que o Brasil espera da gente. É que a gente seja capaz de superar essas divergências, que são legítimas, que são reais, tá certo? E bota os interesses do país em primeiro lugar, do seu povo, do povo brasileiro. Então, isso significa aprovar reformas, tá certo? Aí vamos discutir se puxa mais para um lado, puxa mais para o outro, mas suspender a agenda legislativa para discutir se vai ter reeleição ou não, quem vai ser reeleito ou não, isso eu acho que se nós fizermos, nós não seremos perdoados, entendeu? E político tem isso, né? Eu digo, político, quando as pessoas gostam de falar mal, todo mundo gosta de política, e de falar mal de político igual. Aí eu digo assim, político é como todas as outras profissões. Tem bons, tem ruins, tem trabalhadores, tem menos trabalhadores, tem mais honesto, tem menos honesto. Agora, nós temos uma característica, nós temos prazo de validade. Quer dizer, a cada 4 anos o povo pode chegar e dizer, acabou. Você venceu, tá certo? Tá certo. Então, eu cansei de você. Então, eu acho que a gente precisa resgatar na opinião pública a importância da política. Não tem democracia sem política, não tem política sem políticos, tá certo? E a gente precisa dar o exemplo de que a gente, mesmo nessa pandemia, a gente trabalhou muito. A gente deu uma parada em função de falta de entendimento entre a própria casa, a Câmara e o Senado às vezes, a casa e o Executivo. Mas nós precisamos vencer essas dificuldades e dizer o seguinte: tem um objetivo maior, nós não podemos fugir dele. Ok, o JR Entrevista faz um pequeno intervalo. No segundo bloco, a votação do projeto de prisão após condenação em segunda instância e outros assuntos. Até já.
De volta com o JR Entrevista, aqui com a gente o deputado federal João Maia, do PL, do Rio Grande do Norte. Deputado, o senhor faz parte da Frente Parlamentar Mista da defesa da prisão em segunda instância. Quando essa proposta de emenda à Constituição, ela deve voltar a ser discutida lá na Câmara? Tem uma questão que eles falam da pacote anticrime, quer dizer, no entendimento de hoje, essa e a questão do veto ao novo marco legal do saneamento ficou para depois das eleições. Essa questão não é simples, certo? Não é... Porque existe um princípio, isso é muito interessante a gente pensar, existe um princípio constitucional que é preciso ter muito cuidado com ele, que você é inocente até que você seja considerado culpado. Existe, por outro lado, que cansa a sociedade, o fato de que este princípio, que tem primeira, segunda, terceira instância, é usado por quem comete delito, das mais variadas formas, para prorrogar a execução de uma pena. Então, estou falando assim, tem um princípio, porque imagine que eu fui condenado na segunda instância. Fui preso na segunda instância. E se a terceira me absolver, quem é que me perdoa pelo tempo que reconhece? Então, não é uma discussão trivial. Eu estou falando o seguinte, o que é que a sociedade exige da gente? Olha, tem que ter mecanismo, tá certo? De que não se prorrogue indefinidamente, tá certo? A pena por um crime que todo mundo sabe que você cometeu, tá certo? E isso se contrapõe ao um direito legítimo, sagrado, dizer o seguinte, olha, até que prova o contrário, não é isso? Você é um inocente. Quer dizer, quem cabe provar que você é culpado é o Estado, é quem lhe acusa. Então, a gente é um fio da navalha, sabe? Que você não pode despencar para resolver uma questão da morosidade, da justiça, tá certo? Você rompa com um princípio tão básico como esse. Não é uma decisão simples de tomar. Estou falando, a sociedade não aguenta mais a impunidade, prorroga, até que vence, né? Mas também você precisa ser um texto muito bem elaborado para que você não cometa injustiças, entendeu? De condenar quem ainda tem chance de provar a sua inocência. Deputado, o senhor tem algum projeto que fale sobre o combate à fake news? Como é que o senhor vê essa questão, ainda mais agora que a gente está aí às vésperas de mais um período, de mais uma votação eleitoral? Eu tenho o seguinte, eu combato a fake news, que eu digo o seguinte, eu digo para todo mundo, fake news é um nome bonito para mentira. Mentira é pecado. Você vai dizer, quem mente rouba, tá certo? Então a gente chama de fake news um mentiroso, tá certo? Essa coisa a gente tenta resolver muitas coisas por lei no Brasil. O Brasil deve ter assim uns 270 mil leis, de maneira que tem lei para absolver, lei para condenar, pelo mesmo crime, dependendo da... Você acha lei para punir e para inocentar. Então, eu digo, ter uma lei é bom, tá certo? Pô, você não pode mentir, enganar o público, tá certo? Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente precisava fazer uma campanha fazendo com o mal que isso faz, tá certo? E também os autores da lei, eles mesmos não fazerem fake news, tá certo? A gente tem muito isso. A gente diz que a política é muito atacada, mas de vez em quando a gente vê, por uma necessidade ou um oportunismo de momento, o político atacando o outro, às vezes muito injustamente. Então, o Brasil não falta lei. Tem excesso de leis. Tem uma questão mais simples. Eu gostaria que tivesse menos leis, fosse inteligível para todo mundo e dizer, olha, quem anda na lei, com ele não acontece nada, quem sair fora da lei, esse paga com o rigor dela. Mas aparece um problema, a gente pensa logo, vamos fazer uma lei. E o Brasil é conhecido pelas leis que não pegam.
E como diz um economista, disse uma vez para mim, aqui inclusive tem não lei que pega. Pois é. O senhor falou uma coisa interessante, que realmente essa ideia da lei é justamente para aqueles que não vão cumprir, né? O senhor acredita que a criação de uma lei, justamente para combater a fake news, ela vem ao encontro de também regulamentar essas plataformas para que elas comecem a ter, não que não sejam, mas tenham um rigor muito maior naquilo que é difundido e que é publicado, tendo em vista, como o senhor mesmo falou, que se popularizou bastante? Deixe-me também fazer uma reflexão com vocês, viu? Hoje, na verdade, nós estamos falando dessas empresas, isso não só sou eu que está discutindo, o mundo está discutindo isso. Na verdade, eles têm mecanismo, quer dizer, de saber qual é seu medo, qual é a sua esperança, você está entendendo? De quem você tem raiva. E hoje você anda monitorado, você liga uma rede social, se você gostar de ir para São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, você recebe 50 mensagens. Eles sabem do que você gosta, sabem como é que você gosta de se vestir, onde você gosta de comprar. Então, que é uma questão que o Harari coloca, muito complicada, porque ele diz o seguinte, olha, a nossa civilização, ela foi constituída em cima de que existe o livre-arbítrio. Você só faz sentido você ir para o céu ou para o inferno se você tiver opção. Então, se você resolver ser ruim, tá certo? Você vai para o inferno. Se você resolver ser... Mas você tem opção, porque se você não tiver opção, não faz sentido. Ninguém nasce condenado a ir para o céu ou para o inferno. Na política, a mesma coisa. Como é que é o sistema ocidental? Se eu voto errado, se eu escolho errado, eu vou pagar por uma má gestão. Então, tem o prêmio e o castigo. E tem essa coisa do consumidor saber, né? O consumidor sempre tem razão, o que é melhor para ele e o que não é. Hoje, muita gente, e eu também tenho dúvida, de que isso está sendo abolido porque você está induzindo, tá certo? Essas maquininhas que ele está com ali na frente, tá certo? Está induzindo a você pensar o que é certo, o que é errado, que político você deve gostar, que não deve gostar, que produto você deve ou não deve consumir. Então, isso tem um impacto enorme, porque você está dizendo o seguinte, a base da civilização ocidental, como a gente conhece, é que existe livre-arbítrio. Então, eu estou dizendo, essa é uma discussão mais profunda, tá certo? Nós estamos vivendo a quarta revolução industrial. Tem essa questão que está se discutindo no Brasil, mas chega o 5G, quer dizer... Inclusive, esse é o próximo assunto, deputado, que a gente gostaria de abordar. O senhor é integrante da Frente Parlamentar em defesa da radiodifusão, né? E o senhor está acompanhando essas discussões sobre a instalação do 5G, principalmente em relação às interferências no sistema de transmissão de antenas parabólicas, que é um sistema muito comum, principalmente no interior do país? Não, eu tenho um projeto de lei que eu acho fundamental. Sem ele, nós não vamos para 5G, que a gente chama de silêncio positivo. Você precisa, respeitando as autonomias municipais, tá certo? Liberar, quer dizer, a implantação de novas antenas. Senão o sistema da gente, que na pandemia, eu sou presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Eu vim acompanhando isso, porque fez 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, naquela época não tinha transação eletrônica. O ano passado, 19, antes da pandemia, a gente tem 179 milhões de transações eletrônicas. Compra, tá certo? Imagine quando saiu os dados desse ano, o dado da pandemia, que todo mundo ficou em casa, todo mundo passou a comprar, votar, discutir, tá certo? Tudo virtual. A moda é a live, né? O mundo mudou, né? Muito. O mundo mudou muito. Instalar de Deus. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, o que a gente está dizendo desse projeto? Com todo cuidado para preservar a autonomia, o código municipal, dizer o seguinte, olha, é um projeto simples. Eu entro dentro daquelas normas. Com 90 dias, se você não me responder, vale aquela máxima lá da mãe da gente. Quem cala, consente. Porque não pode, São Paulo, Rio, Minas ou Belo Horizonte. Estou falando da cidade do interior, não.
demorar 2 anos para responder um pedido para você instalar uma antena. Evidentemente, esse projeto ele é básico, ele é basilar para que a gente tenha sucesso na implantação do 5G, que é uma discussão fabulosa no Brasil, porque, vou fazer um parâmetro, se a vacina é obrigatória ou não obrigatória contra a Covid, mas não tem nem vacina, então nós não temos nem a 5G. Se os chineses, se os americanos estão interferindo para tirar a Huawei, tá certo? Ou não, eu acho que nós precisávamos cuidar, tá certo? Da infraestrutura necessária para que a gente tivesse o 5G, que é fundamental. Tudo que a gente teve de revolução nessa área, comparado ao 5G, é coisa pequena. Perfeito, um passo de cada vez, né, deputado? Um passo de cada vez. O JR Entrevista faz uma pausa. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o trabalho da Comissão de Direitos do Consumidor. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista e hoje com a gente o deputado federal João Maia, do PL do Rio Grande do Norte. O deputado é presidente da Comissão de Direitos do Consumidor e, segundo algumas pesquisas, deputado, as transações eletrônicas nesse período aumentaram substancialmente. Como é que o senhor vê isso? É uma tendência, a pandemia acelerou exponencialmente essa tendência, porque as pessoas não queriam sair de casa. E eu digo que é uma tendência porque você hoje tem todos os recursos, você monta a loja dentro da sua casa para você escolher. É mais seguro, você compra, recebe, paga por cartão. O que é que nós enfrentamos esse ano como grande dificuldade? Porque a lei, ela existe exatamente, e ela deve ser para isso mesmo, punir quem usa essas facilidades para enganar. E a gente viu, infelizmente, muitos casos assim. Por exemplo, eu compro um produto que tem um prazo de validade de 1 ano. Né? Quando falta 1 mês para vencer o prazo de validade, eu anuncio uma belíssima de uma promoção, você não leu o prazo de validade, e você recebe um produto daquele que é para você consumir. Eu estou falando de higiene, limpeza, bens de consumo durável, eu digo mesmo alimentos como feijão, arroz. Então você recebe, compra, porque é uma oferta muito grande, e depois você descobre, tá certo? Que você foi enganado, porque... Mas o senhor acredita que a legislação está protegendo o consumidor com segurança mesmo, como deveria, como poderia? Nós vamos nos remeter a outro assunto. O código é muito bom, ele não podia prever... Se ele é de 90, ele não pode prever transação eletrônica, porque não tinha nem internet no Brasil. Pasme, há 30 anos atrás, não tinha internet no Brasil. Então, mas ele é um código tão bom, a lei tão boa, que mesmo assim... Então, nós precisamos, atualizá-lo para prever, tá certo? Fortalecer os PROCONs estaduais, que fica mais perto do consumidor, e também... deixar, quer dizer, a lei ela precisa acabar com a judicialização, porque hoje você engana, aí eu entro na justiça. Para eu que sou poderoso, tá certo? A justiça, ao invés de resolver rápido e atender o consumidor, ele prorroga tanto, quer dizer, que o consumidor esquece, entendeu, de que foi enganado, vamos dizer assim, ou cansa de lutar para ser reparado um erro. E tem outras questões que surgiram depois, que precisam ser analisadas. Por exemplo, as agências reguladoras também é pós-90, veio com a privatização. Então, qual é o papel da Anatel, da Anvisa, da Agência Nacional dos Planos de Saúde? O plano de saúde é rei das reclamações. Tá certo? Passagem aérea que você compra. Nós tivemos esse crescimento que o Luiz falou substancialmente. Será que não está na hora agora de realmente regulamentar esse setor de uma forma muito mais séria, coesa e um assunto ser discutido de forma gradativa com a sociedade? Está na hora. Inclusive, nós criamos uma subcomissão dentro da comissão para tratar, comércio eletrônico. Como é que nós vamos tratar disso? Porque você hoje tem, efetivamente, talvez a maior companhia de aviação, que eu não vou citar o nome, do mundo, não tenha nenhum avião. A maior companhia de hotel... não tem nenhum hotel, tá certo? Então, isso tá certo? O maior entregador de alimentos não produz nem
não é um prato de comida, tá certo? É um mundo novo desse ponto de vista. Então, precisa sapiência, equilíbrio para regular, tá certo? Precisa regular o superendividamento, precisa regular, que nós já discutimos aqui, a proteção dos dados, que o governo criou uma agência, nomeou os responsáveis. Porque hoje você, aqui para nós, você negocia seus dados à torta e à direita, entendeu? E não... Só fica assim, é feio, mas como proteger, entendeu, os seus dados, a gente ainda não sabe efetivamente como fazer. Negocia os dados com um único clique, né? Com um único clique, exatamente. O JR Entrevista fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h40 da noite, também no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também em nossas redes sociais. Obrigado pela entrevista, deputado, e obrigado você também, telespectador, que nos acompanhou, e obrigado pela sua companhia. Nós voltamos em mais uma nova edição, sempre com um assunto novo para você. Até a próxima.